Caros amigos do Via Romana, eu sou o professor Rafael Queiroz, saudações. Esse vídeo é uma análise das eleições de 2022, da eleição presidencial, mais especificamente. E aqui nós vamos tocar em temas que tangenciam esse assunto, sobre a maneira as manifestações dessa semana e também o processo avançado de sectarismo bolsonarista no meio católico tradicionalista e também no meio neoconservador, no meio católico neoconservador. Perfeito? Então vamos começar falando do resultado. Lula venceu com 50,9% e Bolsonaro com 40,01% foi derrotado. Era o resultado que nós tínhamos previsto. No Facebook nós tínhamos dito que daria 51-49 para Lula e foi o que aconteceu. Logo que o resultado ficou definido, a vitória de Lula ficou definida, William Bonner da Globo veio a público dizer que se tratava de uma vitória da democracia, que vencia o candidato que tinha dado maiores garantias de respeito às instituições democráticas. O que é uma falácia. A verdade é que as pessoas votaram no Lula contra o Bolsonaro. O próprio Lula chegou a reconhecer isso. O voto não foi no PT. O voto foi contra o Bolsonaro. O voto que me foi dado foi-me dado para tirar o Bolsonaro do poder. E não necessariamente porque o Bolsonaro represente uma ameaça à democracia. A não ser que as pessoas considerem que meras palavras, mera gritaria, mero barulho já significa ameaça às instituições democráticas. Se é assim, então devemos reconhecer que essas instituições andam muito frágeis. Portanto, a pergunta que deveríamos fazer neste caso é se a crise da democracia não se deve ao próprio mau funcionamento das instituições democráticas e não à presença de um líder que mobiliza uma massa que fica pedindo AI-5, intervenção militar, constitucional, etc. Tá? A verdade é que nós temos hoje no Brasil uma disputa pelo significado do que é democracia, porque o pessoal do Bolsonaro também levanta essa bandeira da democracia dizendo o seguinte: olha, o judiciário está aí, o sistema está aí atrapalhando o presidente de governar, ele tem o voto popular e, bom, isso não é democracia, né? Bom, temos que votar no Bolsonaro porque se o PT chegar vai dar um golpe, vai instalar o comunismo e vai acabar com a democracia, com a liberdade, etc. Então você tem de um lado uma ala que levanta a ideia de uma defesa da democracia pelo âmbito institucional, né, democracia enquanto instituições, e tem um outro pessoal que entende democracia como liberdade, que é o pessoal do Bolsonaro. Né? O que mostra que, na verdade, o que está aí em disputa, que esteve aí em disputa na eleição, não foi o comunismo versus o nazismo, como querem fazer parecer os militantes de esquerda ou de direita. Né? A direita acusando a esquerda de comunismo e a esquerda acusando a direita de neofascismo, nazismo, etc. e tal. Mas sim uma disputa interna à democracia liberal, a esse modelão de democracia ocidental, pelo seu significado. O que reforça o que nós já dissemos aqui, que não vai ter ruptura nem com Bolsonaro nem com Lula. Os dois são sujeitos alinhados ao sistema, cada um de uma maneira. E aqui é importante também ressaltar que esses esquematismos de elite versus povo, que foram usados na eleição para classificar a candidatura de um ou de outro, não funcionam perfeitamente. Tá? Porque o que nós vimos foi um país dividido, onde você teve setores da elite votando no Lula, setores da elite votando em Bolsonaro, setores do povo votando em Lula, setores do povo votando em Bolsonaro. Não ficou muito claro que um candidato representasse, né, os interesses da elite contra o povo, ou do povo contra a elite, como alguns querem fazer parecer. Por exemplo, os bolsonaristas tendem a apresentar, né, o Bolsonaro como campeão do povo contra a elite, sendo que o Bolsonaro teve um amplo apoio do agro, né, e também apoio de
empresários. Na minha cidade, por exemplo, eu vi muita gente com carreta, com esses SUVs, com adesivos do Bolsonaro. Vi também carretas, SUV com adesivos do Lula. Vi mais com um do Bolsonaro. Mas também vi gente com carretas, com carros de luxo, com adesivos do Lula. Tá? Em menor quantidade, mas vi. Então eu acho que a gente poderia fazer uma análise seguinte, né? A burguesia política, ela ficou com Lula. É uma burguesia mais alinhada ao Estado, que depende mais do Estado. Essa ficou com Lula. E uma burguesia econômica, que depende menos do Estado, ficou mais com Bolsonaro. Tá? Mas de toda maneira você teve gente da elite tanto com um quanto com o outro. Isso é muito fácil de explicar. A elite, ela não é uma classe que tem uma unidade perfeita, como poderia pensar um marxista qualquer, né? Aquela ideia de que a burguesia, ela é unitária, que ela tem sempre o mesmo interesse. Não, existem facções dentro da burguesia, com interesses diferentes, né? A depender da posição que ela ocupa na sociedade. Tá? Então foi muito comum entre os bolsonaristas pegar o seguinte gancho: olha, tem gente da mídia apoiando Lula, né? Gente da Globo apoiando Lula, Luciano Huck apoiando Lula, né? Então, é claro, a elite midiática, né, que é francamente progressista, ela apoiou Lula, né? Mas, ora, teve gente também da área jornalística, da mídia, que apoiou francamente o Bolsonaro, o caso da Jovem Pan, né, e outros órgãos de imprensa aí, né? Então, esse esquema de que o Bolsonaro era o candidato das elites e o Lula do povo, ou vice-versa, né, que o Lula é da elite e o Bolsonaro do povo, né, não funciona na prática, tá? Se a gente for olhar, a gente vai ver claramente que foi uma eleição muito dividida, não é isso? Alguns poderão citar o Nordeste para provar a tese de que o Lula era uma candidatura popular contra o Bolsonaro, que teve mais votos do Sudeste, ser uma candidatura elitista. Bom, em primeiro lugar, que o Lula teve uma votação expressiva no Sudeste, né? E foi essa votação expressiva que o elegeu. Foi a votação dele em Minas Gerais que decidiu, né? Porque o Sudeste tem muito mais população que o Nordeste, tá? E a votação expressiva do Lula no Nordeste se explica pelo próprio processo histórico de como o PT se relacionou com o Nordeste e como o Bolsonaro, né, agora nesse seu mandato, se relacionou lá com o Nordeste, né? Então o Lula, a gente pode citar duas coisas no mínimo que dão a ele uma vantagem imensa no Nordeste. Ele fez a transposição do Rio São Francisco e levou o programa Luz para Todos, levou energia elétrica para o Nordeste inteiro. O Bolsonaro não fez nada. Não tem um único projeto, um legado do governo Bolsonaro no Nordeste. Então era natural, né, que isso acontecesse. Fora que no governo Bolsonaro a pobreza aumentou no país, tá? E onde isso pesa mais? Pesa mais em regiões mais pobres, quais sejam o Nordeste. Então, assim, tinha, obviamente, por trás, né, da candidatura do Lula, essa expectativa, essa bandeira, né, de que ele chegando, ele faria uma política para os pobres, a qual o Bolsonaro não fez. Ou a gente poderia dizer demorou a fazer, porque ele soltou um auxílio muito tarde. Enfim, espremido, né, esmagado pela necessidade eleitoral de se reeleger. Diga-se de passagem. Por quê? A verdade é que no discurso, né, o governo Bolsonaro sempre assumiu uma postura francamente elitista, no sentido de que, olha, quem vai tocar o desenvolvimento é o mercado, tá? Então o Estado vai intervir o mínimo possível, né? O discurso do Bolsonaro anos atrás era
de rechaço ao Bolsa Família, a essas bolsas, auxílios, etc. Ele acabou se rendendo à Realpolitik, fez para tentar se reeleger, não deu, mas quase deu. Eu considero, inclusive, que o desempenho do Bolsonaro foi muito bom em face ao governo dele ter sido muito ruim, né? E isso se deve muito a toda a histeria anticomunista que foi criada em torno da volta do Lula, né? E, diga-se de passagem, isso foi muito bem elaborado, né, pela equipe de marketing do Bolsonaro, né? Eles conseguiram fazer uma boa parte do eleitorado acreditar nisso daí, e ele acabou ganhando uma sobrevida, indo para um segundo turno, e quase virando, né, o jogo. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: as bandeiras realmente, elas, vamos dizer assim, deixam claro que o projeto do Bolsonaro, assim, na bandeira, no discurso, era elitista. Embora a votação dele não tenha sido elitista, ele tenha tido também, é verdade, né, muito voto em meios populares. Da mesma maneira, por mais que o Lula levante uma bandeira do pobre, né, da distribuição de renda, da melhoria da condição dos mais vulneráveis, ele teve uma votação expressiva da elite, não é isso? E como é que a gente explica essas contradições? Bom, é simples, né? Vamos lá. Primeiramente, que eleição ela é decidida em cima muito mais de sentimento do que de razão, muito mais em cima de slogan, de bandeira, do que de realidade, né? De fato. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: o que o Bolsonaro tem que falo chegar, né, às massas populares? É justamente esse discurso religioso, conservadorismo, família, né? E o que o Lula tem que falo chegar às elites? É justamente o fato dele ser não um comunista, mas um cara que preconiza um social liberalismo, ou seja, um modelo em que você vai ter auxílios, você vai ter programas sociais, mas ao mesmo tempo você vai ter juros alto, você vai ter farra, né, de usura para banqueiro, para investidor, você vai ter liberalismo, né? Você vai manter a abertura do país, você vai manter o consenso de Washington, né, as bases do consenso de Washington, né? Enfim, moeda valorizada, plano real, todas as bases, né, que fundamentam o neoliberalismo, que é o que está aí, entenderam? Então, por isso que você tem, tanto no caso do Bolsonaro, apesar de levantar a bandeira elitista de mercado tocando desenvolvimento, né, menos Estado, essa penetração nos meios populares, por causa dessa questão religiosa, e é por isso que você tem o Lula, o PT, entrando nos meios elitistas, porque ele não propõe revolução, não propõe ruptura, tá? Então, isso posto, eu queria deixar claro aqui que, ao meu ver, o Bolsonaro perdeu, e aí vamos tentar responder essa pergunta: por que o Bolsonaro perdeu, por que o Lula ganhou, né? Perdeu porque fez um governo muito ruim, né? Apesar disso, conseguiu uma boa votação, mas não foi suficiente para convencer, por exemplo, boa parte do eleitorado que votou nulo, branco, ou que se absteve, em votar nele, né? Eu mesmo votei nulo, né? Porque o Bolsonaro não conseguiu me convencer que ele faria um governo bom num cenário de segundo mandato, tá? Por N razões. Enfim, um ponto aqui que eu gostaria de lembrar, que é muito didático para a gente entender quais são os limites da direita, porque não fosse isso, talvez a direita conseguisse ganhar de lavada ao Lula, né, por conta de todo o histórico que a gente vivenciou, de Lula preso, de Lava Jato, de corrupção, de destruição da Petrobras pelo PT, etc. Né, é o seguinte: quando a Revolução Russa aconteceu, logo que ela inicia ali com uma aliança entre os mencheviques, socialistas moderados, com a burguesia, né, e os trabalhadores apoiando a derrubada do czarismo, porque o país estava vivendo um processo de fome e miséria muito grave
no contexto da Primeira Guerra Mundial. E aí veio a promessa, olha, trabalhadores, fiquem tranquilos porque vai vir aí uma reforma trabalhista para vocês vão ganhar direitos, 8 horas de trabalho, salário mínimo, etc. Fiquem tranquilos. Só que isso não veio, isso não chegou, né? E aí a situação do trabalhador foi só piorando, né? Eles não viram melhor. E o que aconteceu? Quem ganhou espaço com isso foram os bolcheviques, que diziam, olha, não adianta fazer uma aliança com a burguesia não se fará nada. Então o que a gente tem que fazer? A revolução comunista, né? Efetivamente falando. Então, essa democracia que está aí burguesa não vai resolver, vamos derrubar e vamos instalar um Estado soviético, ou seja, um Estado baseado no poder soviético, trabalhadores, etc., sob o guia dos bolcheviques. E foi o que aconteceu, né? A burguesia não soltou a reforma trabalhista, não fez o que precisava ter feito, né, para trazer o trabalhador para o seu lado, e aí perdeu o trabalhador, que acabou no colo do bolchevismo. Esse pessoal da direita que fala de Lula ameaça comunista, esse pessoal não entende o seguinte, né? Toda vez que você arregaça o trabalhador, essa ameaça comunista cresce. Então não é com o liberalismo que você vai vencer a esquerda bolchevique, caso o PT fosse isso, né? Não é com liberalismo, né? É com doutrina social da igreja, é com trabalhismo, né? É com isso, né? Com defesa da soberania nacional, etc. Coisa que não existiu no governo Bolsonaro, tá? Agora, o que eu espero efetivamente de um governo Lula, né? De um terceiro mandato do Lula, nesse contexto todo de eleição 2022? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar de alguns números. Um dado interessante é que o Lula ganhou em 13 estados, o Bolsonaro em 14, ou seja, o Bolsonaro ganhou em mais estados do que o Lula, tá? Enfim, em alguns desses estados, né, está concentrada a maior parte da riqueza nacional, né? No caso São Paulo, Rio, Minas, no caso, foi para o Lula, né? Por uma margem mínima, pequeníssima de votos, né? A diferença muito pequena que dá basicamente um empate técnico, vamos dizer assim, né? Então o Lula vai ter muita dificuldade para governar para a esquerda. Se ele governar para a esquerda, ele perde de vez o controle do Estado, né? Se é que ele vai ter algum controle, né? Essa também é uma questão interessante de ser colocada, né? Porque nós já estamos a ver aí, né, o Alckmin fazendo a transição. Quer dizer, é o que eu falei no Facebook essa semana, né? O Lula foi eleito para o Alckmin governar. O Alckmin vai ser o presidente do Brasil. O Lula vai ser o cara que vai fazer o marketing, né? Que vai estar ali de frente, mas quem vai governar, quem vai dar as diretrizes é o Alckmin, né? E muito cuidado, pode ser que o Lula sofra um impeachment aí no meio do caminho e o Alckmin vire o presidente, porque esse é o grande projeto, né? Já era o projeto lá em 2018, não decolou, Bolsonaro venceu, né? E agora ele é repaginado, né, com uma carapaça petista e tal, mas no fundo, né, o PSDB voltou, né? Mas o Alckmin é agora do PSB, sim, mas a mentalidade do Alckmin continua a mesma, é um social-democrata não, social-liberal, né? Mais para liberal do que social. Se vocês pegam o plano de governo do Alckmin em 2018, era mais liberal do que o do Bolsonaro. Então o que eu espero? Eu espero o PT, né, o Lula, governando com base numa frente ampla democrática, que vai juntar um monte de gente, que vai deixar a mão dele amarrada, vai poder fazer muito pouca coisa. Na montagem dos ministérios, eu imagino que os ministérios mais sociais vão ficar com o PT, vão ficar com nomes indicados pelo PT, mas os outros vão ficar ou com o Centrão, ou com pessoas dessa frente ampla democrática aí que vai ser formada pelo Alckmin, tá? Agora, é interessante, no meio disso tudo que a gente está falando, né, pensar o quê? Que vem por aí, né, muito provavelmente, uma reforma tributária e uma reforma administrativa, né, porque nós temos um Congresso de maioria bolsonarista que vai querer tocar isso para frente. E aí, o que pode acontecer? O seguinte, quando eu era funcionário do Ministério da Saúde, o Lula passou uma reforma da Previdência, do sistema de previdência público, do sistema federal, do servidor federal, que era assim: você ganha R$4.000, olha, o teto é 3.000, você não vai poder ganhar 4,
Então você vai se aposentar com 3. Tu quer se aposentar com 4? Faz uma previdência privada no Bradesco. Na época, os sindicatos não chiaram. Se fosse o Fernando Henrique propondo isso, ia ter uma chiadeira, uma marcha, né, de trabalhadores em Brasília para tentar barrar isso. Como era o Lula que estava governando, os sindicatos estavam na mão do PT, né, da CUT, etc., os sindicatos não fizeram nada e isso passou. Né? Então, a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro. Né? Bolsonaro sancionou a laqueadura. Se tivesse sido o Lula, a direita teria feito um estardalhaço, mas não fez. Né? Por quê? Porque se fizer um estardalhaço, né, o PT volta, então a gente tem que ficar quieto. Então o que eu imagino, uma reforma administrativa passando com o Lula, deve vir com o seguinte método. O Lula dá um reajuste para os servidores, para calar a boca, e aí ele passa uma reforma que vai acabar com a estabilidade do servidor público, mas sob o eufemismo de que, olha, não, o servidor vai continuar tendo a garantia do seu cargo, desde que ele passe numa prova de mérito, né, desde que ele passe numa avaliação. Que é a lógica que já está sendo imposta no serviço público já tem um tempo, né? A coisa da progressão pelo mérito, pela avaliação. Então, na prática, isso daí basicamente, hoje, né, apenas uma coisa para inglês ver, né? Via de regra, as direções, né, dentro do funcionalismo público, né, elas chancelam, né, a evolução do servidor, né, a elevação do servidor a um nível maior, né, a não ser em casos extremos, mas vai passar dessa forma, tá? E aí não vai ter chiadeira da esquerda, porque senão o Bolsonaro volta. Então vocês vão ver isso acontecer, muito provavelmente. Então, pessoal, eu queria agora comentar sobre essas manifestações que estão acontecendo aí pelo Brasil, muitas pessoas indo para as ruas, porque elas não aceitam o resultado. O que tem que ser dito é o seguinte: não tem nenhuma prova de fraude, né? O que a gente tem, sim, é a comprovação, a evidência de que houve ali na condução da questão eleitoral, no TSE, vamos dizer assim, suspeição. Né? Porque você já começa com o fato do Alexandre de Moraes, um cara que teve um contencioso com o Daniel Silveira, um deputado bolsonarista, que teve um contencioso com o Saro Inter, o pessoal do Bolsonaro, ser colocado para cuidar da eleição, que vai decidir se o presidente com quem ele não tem boas relações vai ser reeleito. Então já está errado desde o início, né? E ali era para o Bolsonaro ter virado a mesa, né? Porque ele não poderia aceitar a posse de um juiz suspeito para cuidar da eleição que ele concorria, né? Por que ele não virou a mesa ali, né? É a pergunta. Um outro ponto é o seguinte: o pessoal diz aí, não estamos indo para a rua pelo Bolsonaro, mas por causa da volta de um ladrão, da volta do Lula à presidência da República. Pois bem, por que o Lula voltou? Primeiramente porque ele foi liberado lá pelo STF. Alguém fez manifestações de massa na época contra isso? Não, eu não vi, não me lembro. Se teve, me recordem, porque, desculpa, eu não lembro, né? Em segundo lugar, era perfeitamente evitável a volta do Lula se o Bolsonaro não tivesse enterrado a Lava Jato, né, para blindar o filho dele, se o Bolsonaro não tivesse impedido a Lava Toga, se o Bolsonaro tivesse feito um bom governo, para ser bem simples. Vejam, o Bolsonaro, se ele tivesse feito um bom governo só no plano da segurança, que era a pauta principal que ele trazia em 2018, né, o capitão que vai botar ordem no país, um país que está cheio de criminalidade, nós vamos resolver. Se ele tivesse feito isso, ele tinha resolvido a economia, em boa parte, né? As pessoas se sentiriam seguras, sair à noite, ir a uma pizzaria, etc. E o país estaria caminhando, e ele estaria reeleito. Mas nem isso ele fez. Só para vocês terem uma ideia, o Fundo Nacional de Segurança Pública, criado pelo Temer, não foi tirado do papel. Por quê? Porque o Bolsonaro se aferrou a esse negócio de ajuste fiscal. Porque estava lá do lado dele o Paulo Guedes. Então não tinha recurso para nada, nem para Forças Armadas. Eles contingenciaram até 40%, né, da verba para as Forças Armadas.
Então não tinha recurso para a Força Armada, não ia ter para a segurança pública. Então como é que você resolve? É a principal pauta, agenda que ajudou a te eleger. Né? E aí a gente tem que lembrar também do seguinte, né? Praticamente nada que o Bolsonaro prometeu na sua agenda, ele fez. Né? Ele veio com uma agenda de segurança, ele veio com uma agenda de família, né? Ele veio com uma agenda de economia, tá? De combate à corrupção, Estado técnico, entre outras agendas. Tá? Segurança ele não resolveu. Tá? E não me venham dizer, houve uma diminuição do número de homicídios no Brasil. Claro, com pandemia, 2 anos, todo mundo fechado. É óbvio que ia ter. Né? Não teve uma ação estruturada do governo federal para resolver isso. Transferência de Marcola daqui para ali. Bom, isso pode resolver um pouquinho, pode diminuir um pouquinho, mas não resolve. Né? E mesmo essa diminuição de homicídio, não é uma diminuição tão significativa a ponto de dizer que você hoje sai à rua tranquilo à noite. Ninguém sai, a gente sabe disso. Se tem tranquilidade no Brasil, por que as pessoas estão botando seguro nos seus carros? Eis a pergunta, né? Enfim, câmera de segurança no portão de casa, porque não tem segurança, pô. Por que as pessoas, os CACs aí, o pessoal que apoia o Bolsonaro, está comprando arma a rodo? É porque não tem segurança. Então não me venham com esse papo. Se tivesse segurança, ninguém estava se armando até os dentes, nem fazendo seguro, nem botando câmera no portão. Tá? Então isso ele não resolveu. Acabou, fim de papo. Tá? Estado técnico. Cadê o estado técnico? Por exemplo, você pega pandemia, Marcos Pontes propondo uma vacina a 200 e poucos milhões, baratíssima, muito mais barato que essas vacinas aí. Né? O estudo técnico, tudo pronto, o Bolsonaro, em vez de assinar embaixo, não. Ele desprezou. Ele desprezou todas as indicações técnicas sobre a questão da Covid. Tá? Corrupção, ele, ao acabar com a Lava Jato, e aqui eu não estou dizendo que a Lava Jato não teve defeitos, poderiam ser corrigidos, né? Mas ele acabou com ela por completo. Ele, enfim, engavetou a luta contra a corrupção. Né? Quando ele tirou o Moro, né, do Ministério lá da Justiça, ele engavetou a luta anticorrupção, apesar do Moro de eu ser um grande crítico do Moro. Mas enfim, é isso, a realidade é essa. Ele não cumpriu nem mesmo a agenda, né, que ele se propôs a fazer. Quer dizer, ele não atendeu nem a agenda que a base dele queria que ele fizesse. E aí ele chega em 2022 com a única carta na manga, que é: vota em mim para o PT não voltar. Quase que funciona, para ver o tamanho do sentimento antipetista que tem no Brasil. E aqui fica, né, a lição, né, que se você tivesse uma direita que tivesse feito acenos, ainda que, vamos dizer assim, fracos, tênues ao trabalhador, né, não tivesse esse discurso, ou empregos ou direitos, né, vamos privatizar a Petrobras se não der certo, enfim, Paulo Guedes falando de reajustar inflação, não pela inflação, o salário mínimo não pela inflação real, mas pela inflação esperada. Né? Se você não tivesse essas coisas, tivesse acenos tênues, já teria sido reeleito. Né? Eu não precisava de muita coisa. Tá? Então, essas manifestações, elas não passam de desespero e não vão levar a nada, porque, primeiro, são completamente descabeçadas. Né? Pede-se intervenção militar, quando, na verdade, na Constituição, o que está escrito é que a intervenção militar serve para repor a ordem, quando alguns dos poderes, né, estão sob risco, judiciário, legislativo, executivo. Então não cabe para questão de suposta fraude eleitoral. O Lula não poderia ter sido solto, não poderia ter concorrido. Bom, isso tem que ser discutido na justiça. Né? Agora, se vocês consideram que no plano judicial não tem como discutir isso mais, porque está tudo dominado, né? Tem um esquema para libertar o Lula, então a única via para resolver isso é guerra civil. Só que ninguém quer puxar a guerra civil. Querem que o exército faça o que vocês não têm coragem de fazer. Né? Então ficam lá gritando nas portas dos quartéis: intervenção militar. Mas e aí? Né? Se não tiver intervenção militar, o que vai acontecer? Eles vão aceitar isso? Ora,
na história da humanidade, né, já houve várias guerras civis. E elas acontecem quando é impossível você chegar a um pacto consensual, né, mínimo, para ter um governo. Então, se é esse o contexto em que está o Brasil nesse momento, bom, então vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que puxar armas, vocês têm que pegar em armas e ir para dentro, né, para derrubar o regime, derrubar, né, o Estado e criar algo novo, colocar algo novo. Mas esse pessoal não tem coragem para fazer isso, nem sabe como fazer, também tem isso, né? Enfim, então acredito que não vai acontecer nada, isso aí é só fogo de palha. Mas indica que o Lula vai ter muita dificuldade de governar. Vai pegar um país dividido. Isso tudo poderia ter sido evitado, né, se o segundo turno não fosse entre Lula e Bolsonaro, né? Se o Ciro Gomes estivesse para o segundo turno ou até um outro nome, né? Se o Lula tivesse sumido do mapa. Mas o PT ele pensa em termos de poder, né, para si, para o partido, né, e não no Brasil. É a mesma coisa que o bolsonarismo. Bom, quanto a essa bolsonarização sectária nos meios tradicionalistas, o que eu tenho a dizer é o seguinte: está cada vez mais claro para mim que tem dinheiro forte rolando por aí, né? Tem muita gente sendo paga para fazer isso. E isso tudo é um desdobramento do olavismo, que é uma seita. Nós já revelamos isso aqui há anos atrás, que o olavismo se trata de uma seita, né? Uma seita religiosa e política, que contaminou o bolsonarismo. Inclusive, eu posso até dizer que uma das coisas que atrapalharam o Bolsonaro, né, no seu governo, a fazer um governo minimamente racional, razoável, foi o olavismo, com essas pautas ideológicas loucas, né, completamente disparatadas, né, desajuizadas, e que poderiam, se não tivessem tido tanto impacto dentro do governo, ter dado ao Bolsonaro alguma racionalidade na condução de vários assuntos, por exemplo, da política externa. Vocês vejam, agora esse pessoal está falando, o Biden interferiu, a CIA interferiu nas eleições brasileiras. Pô, mas peraí, o bolsonarismo não sempre foi pró-ELA, pró-Estados Unidos? Estados Unidos é o bastião, né, contra aí a invasão do comunismo russo e chinês. Ora, aguentem então, né, o poderio, o imperialismo norte-americano. Não era isso que vocês queriam? Então aqui, se não queriam interferência da CIA nas eleições brasileiras, monitoramento, né, essa pressão de que o Bolsonaro tem que aceitar o resultado caso dê Lula, sem contestar, mesmo tendo uma prova, que não tem, na verdade, né? Bom, por que ele não fez a virada geopolítica, a virada da política externa, quando ele pôde, lá no início de 2021, quando o Biden assumiu nos Estados Unidos? Por que ele não deu uma guinada em direção ao Putin? E nós chegamos a dizer que era preciso fazer isso. Né? Por quê? Por causa do olavismo. Então o olavismo atrapalhou, boicotou o próprio Bolsonaro. Foi um alto golpe, um alto boicote ao bolsonarismo. Então já passa da hora do Bolsonaro, se quiser ter alguma viabilidade política aí para 2026, se afastar desse pessoal e se aproximar de nós, se aproximar de uma posição nacionalista e deixar esse liberal conservadorismo de lado, porque isso daí não vai levar a nada. Se ele tivesse assumido uma postura nacional trabalhista, conservadora, ele teria ganho, com os pés nas costas. Tenho certeza disso, tá? Enfim, para terminar, então, essa bolsonarização, esse sectarismo bolsonarista nos meios católicos, agora ele adquire, né, uma nova dimensão, uma dimensão escatológica, né? Quer dizer, a eleição de 2022 virou uma decisão sobre o juízo final, né? Se o Bolsonaro ganhasse, o juízo final seria adiado. Se o Bolsonaro perdesse, o juízo final chegaria mais rápido, o comunismo seria instalado. Agora, isso tudo é muito ruim para a imagem da Igreja Católica enquanto igreja, enquanto sistema, né? Porque tem muito clérigo, né, reverberando loucuras, sandices, né? E eu me pergunto, se essas profecias de perseguição, de instalação do comunismo não se cumprirem, e não vão se cumprir, eu tenho certeza, como é que vai ficar a imagem, né, desses clérigos depois disso tudo? Né? Completamente desmoralizada, se é que já não está. Né? Se é que já não está. O CDB, por exemplo,
Eu vi dias atrás, trazendo um vídeo aí dizendo, olha, Simbres vai se cumprir em 2023. Né? Tem gente que eu conheço que diz que no meado de 2023, eu, por exemplo, vou estar na cadeia por causa dessas coisas que eu falo aqui no canal, né? Porque o PT vai mandar me prender, né? Porque eu não sou de esquerda, entendeu? Então eu vou estar num gulag em 2023, no meio do ano de 2023. Tá? Vai ter um estado de exceção e vai todo mundo que tem posições anti-esquerda ser jogado num campo de concentração, lá no Pantanal, na Amazônia, enfim. Vamos esperar para ver se acontece, né, essa escatologia que eles estão falando aí. Mas eu duvido que vai acontecer, né? E a gente vai cobrar, olha que não aconteceu, e aí? Quem são vocês? São falsos profetas, né? Não são verdadeiros profetas. Tá? Então, pessoal, era o que eu tinha para dizer hoje. Tá? E vamos à frente, né? Agora, há muitos assuntos a tratar, acho que a eleição acabou e ficamos aí de olho no que vai vir adiante. Um abraço, até a próxima.